Agora, vamos lá. Flávio Bolsonaro sabia de todas essas medidas cautelares, Jair Bolsonaro sabia, Nicolas Ferreira sabia, todo mundo que estava participando dos atos de domingo sabiam. Sakamoto, Bolsonaro de alguma forma cavou essa prisão para ele? Cavou, né? Ele implorou para Moraes para ser preso. É claro que eu estou sendo falando no sentido figurado, né? Mas ele cavou, ele esticou a corda, ele sabia o que estava fazendo, ninguém ali era criança, inclusive o próprio senador Flávio Bolsonaro, né? Que tem na decisão do ministro Moraes, a matéria da nossa colega Carla Araújo, chefe da sucursal em Brasília, até ela é citada, porque ela consulta o Flávio Bolsonaro, né? E depois ele falou: olha, depois de consultar os nossos advogados, eu tiramos do ar. Na minha avaliação, é claro, a Carla muito bem registrou a posição dele, mas fica parecendo que foi um descuido. Não foi, a família sabia o que estava fazendo. Na minha avaliação, Mauro, tem esse componente político disso tudo, é o seguinte. A família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, vê que a condenação de Jair Bolsonaro é inevitável. Eu falei ontem isso, inclusive, num texto. Eu falei, olha, a condenação do Bolsonaro é inevitável. Então, a partir dessa inevitabilidade da condenação, o que a gente pode fazer até agora? A gente pode fazer com que isso custe caro para tentar uma cartada final ou para que custe caro ao Brasil a condenação do Bolsonaro. O que ele quer fazer com isso? Ele quer levar, forçar, garantir que tenha mais gente nas ruas para apoiá-lo à medida em que sua condenação, em que seu julgamento se aproxima, a data do julgamento final se aproxima. Né, essa última vez agora no último domingo, eles não levaram uma multidão absurda para a rua, né, que nem levaram no ano passado, em fevereiro do ano passado foi 185 mil, depois no começo desse ano 49 mil, depois chegou a 12 mil dia 29 de junho e agora é 37 mil. Não é nenhuma sombra do que já foi, mas eles ficaram empolgados. O bolsonarismo ficou empolgado com esses números e falou: não dá para a gente aumentar. Né, dá para a gente botar mais gente na rua e, ao mesmo tempo, bora incitar, bora pressionar os Estados Unidos para fazer mais sanções contra o STF e contra o Brasil, eventualmente. Até porque, como a gente bem sabe, a família Bolsonaro adoraria que o governo norte-americano tivesse dado um tiro de sniper no Supremo Tribunal Federal, mas eles jogaram uma bomba atômica em cima do Brasil com um tarifaça de 50% que vai levar a perda de milhares de empregos, fechamento de negócios e o Brasil tendo que botar dinheiro que ia para educação e saúde para compensar esse furdúncio todo, ajudando a evitar perda de empregos e fechamento de negócios. Então, o que acontece? Nessa reta final, o que a família Bolsonaro está fazendo? Tá fazendo? Ele viu essa oportunidade. Falou: olha, a prisão, a condenação é inevitável. Então, bora fazer com que isso custe caro ao Brasil, bora fazer com que isso custe caro ao STF, tanto nessa cartada, nessa tentativa final de fazer alguma coisa, quanto na própria. Tentar evitar ou pelo menos tornar isso mais caro, mais difícil para o governo, né? Tem um ponto que é o seguinte: vão levar mais gente à rua? Vão levar. Isso aí não tem a dúvida nenhuma de que na hora que o Bolsonaro for condenado, no dia que foi uma ordem de prisão for decretada, se ele não fugir antes, é claro que ele vai conseguir. O bolsonarismo ele leva mais gente à rua do que a esquerda, isso é fato. Mas na minha avaliação, não vai levar tanta gente assim a ponto de não vai fechar São Paulo, não vai, a menos que eles tranquem com caminhão, que é o que eles gostam de fazer também, né? Não vai causar, não vai ser um transtorno. A maior parte da população brasileira, ela é a favor. Ela é contra a anistia, né? Foi deixado bem claro, tem Datafolha, todas as pesquisas mostrando que é contra a anistia, né? Que é contra o perdão a golpista, a grande maioria da população, 55 a 35%. Então o Brasil como um todo não vai derramar lágrima por Bolsonaro. É claro que o bolsonarismo tenta fazer um show de prestidigitação, de ilusionismo, fazendo crer que aquelas pessoas que estão à rua são bem maior, é um número bem maior do que realmente são e que representam a vontade do povo brasileiro. Não representa, no máximo representa o bolsonarismo raiz, que diz respeito a 15% da população. É muita gente, mas não é o Brasil. Agora, o grande problema nisso tudo é que ele empurra os Estados Unidos, como os Estados Unidos já se manifestou, para mais sanções institucionais, para mais sanções econômicas contra o Brasil. Nesse sentido, a prisão de Jair Bolsonaro
né? Ela não é apenas o fruto do trabalho conjunto de seus filhos, né? Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro, devido à conspiração que ele fez nos Estados Unidos, financiado pelo pai, que depositou 2 milhões de reais em Pix na sua conta, como ele mesmo disse, né, para ele manter o filho lá enquanto conspirava com Donald Trump contra os interesses do Brasil, aquilo lá foi, como bem colocou o Walter Mairovich, né, o ponto que começou aquele inquérito, aquilo que abasteceu o inquérito paralelo que analisava a tentativa de obstrução de justiça, de risco à soberania nacional contra o Brasil, e que Bolsonaro ganhou um adereço canelar, essa tornozeleira eletrônica, com base naquele inquérito, ou seja, houve uma culpa de Eduardo Bolsonaro no meio, e agora Flávio Bolsonaro que transmite o pai sabendo que não podia. Que transmite o pai, o Flávio Bolsonaro não é Carla Zambelli, o Flávio Bolsonaro não é Marcos Duval, o Flávio Bolsonaro é um homem inteligente, ele sabia que não podia e fez mesmo assim por conta daquilo que a gente falou. Então o que acontece? Você tem, para finalizar, você tem Flávio Bolsonaro, você tem Eduardo Bolsonaro ajudando nisso, né, ajudando, botando o pai na prisão domiciliar, porque Alexandre de Moraes, ele apenas executou, na verdade, a ordem baseado nas determinações anteriores, todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas no final das contas, essas ações que foram fomentadas pelos filhos de Jair Bolsonaro acabam beneficiando a posição do próprio Eduardo, né, que está fazendo o que neste momento? Que está pregando para os Estados Unidos aumentar a pressão, aumentar sanções contra o Brasil. O bolsonarismo está defendendo que seja bloqueado vistos a brasileiros na Copa, do mundo que vai ser o ano que vem nos Estados Unidos, que aumente o número de sanções para tornar isso aqui sustentável, ou seja, traindo os interesses do país. Para finalizar, enquanto isso, a gente vê a movimentação, Mauro, de alguns governadores, de algumas pessoas de olho no espólio bolsonarista, porque agora, Bolsonaro na cadeia, sobe o espólio dele, né? Então, começa de olho no espólio bolsonarista, defendendo o Jair Bolsonaro. Mas vai ficando chato. Olha, eu estava resgatando aqui, quando houve o tarifaço do Donald Trump, o governador Tarcísio de Freitas, né, que é talvez o governador mais bem posicionado na corrida presidencial, ele falou que o tarifaço de Donald Trump é algo complicado, aspas, algo complicado. E agora o Tarcísio chama a prisão de Bolsonaro de absurda, na prisão domiciliar. Então, me faz entender uma coisa. Como é que o governador chama de algo que vai criar problemas para os empregos brasileiros, causado por uma conspiração da família Bolsonaro no exterior, como apenas algo complicado, e chama a prisão de Bolsonaro, a prisão domiciliar por descumprimento de decisões judiciais do Brasil como algo absurdo, né? Essa essa realidade paralela construída pelos discursos dos envolvidos vai crescer daqui até o ano que vem. Eu só espero que na hora da discussão política das eleições, né, a gente possa discutir todo mundo em cima das mesmas bases e não em realidades paralelas.